como vocês enxergam a regulação de cripto, né, e de tokenização no Brasil? Quais são os principais desafios, dificuldades que vocês encontram? Porque, pô, é um mercado que pelo menos a gente já tem ouvido falar já faz um tempo desse mercado, mas parece que, pelo menos ao meu ver, a regulação, claro, o Brasil, quando você compara a regulação, é muito mais favorável do que outros países, mas parece, não é que parece que não anda, mas... Cadê o caso de uso real aqui, né? Exato. Olha, é super interessante essa questão da regulação, que eu comecei a operação da NetSpace em 2020 e eu fiz uma previsão da regulação. A minha previsão é que ela ia demorar para andar. E por quê? Porque é uma questão muito difícil de regular, principalmente a questão imobiliária. Quando você olha para o imóvel, você tem uma bifurcação natural, assim, da primeira vista que você vai tokenizar aquele ativo. Você pode tratar ele como ativo imobiliário, ou você pode tratar ele como ativo financeiro, imobiliário financeiro. E o que o mercado fez no mundo inteiro? O mercado foi para onde? Onde é mais fashion, onde é mais charme, que é o financeiro. O mundo inteiro foi para o mercado imobiliário, tokenizando o ativo e transformando ele num produto financeiro. E o que acontece quando você transforma? Você está perdendo a gestão de posse do imóvel. Então você realmente ficou com um produto financeiro. O token, então, mobiliário, que seria esse token do produto financeiro, ele passa a ser regulado pela SEC, pela CVM, e isso é um problemaço para os reguladores, para regular. Nós entendemos em 2020 que ia demorar mais de 5 anos, já estamos em 2025 e não teve uma regulação específica. E quem reclama da regulação é porque quer fazer o que vai ser proibido. A verdade é essa. A pessoa se posiciona num lugar que não vai poder fazer. Então, imagina o problemaço de risco que a gente pode trazer para o sistema se a CVM regulasse hoje completamente o mercado das 100 mil incorporadoras que tem no Brasil, fazendo funding para a obra, levantando 100 milhões. Só por estatística, quantos prédios de 100 milhões não sairiam? Porque acontece isso, né? Sim. Imagina esse prédio que você levanta de 100 milhões em qualquer estado do Brasil, o token ser vendido e ser colocado nas crypto exchanges, daqui a pouco o token está lá na mão de alguém na Alemanha, na Rússia, na China, você vai dizer o quê? Desapareceu 100 milhões? Então, assim, eu não acredito que 2030 vai ser hoje, 2030 vai ser em 2030. Eu acredito que vai ter uma maturidade na regulação imobiliária, porque ele é muito pujante. Qualquer prédiozinho, estou falando prédiozinho, vale 100 milhões. Qualquer prédio pequeno, 100 apartamentos, 1 milhão cada um, 100 milhões. Né? Então, se a gente olha, sai da janela aqui e olha para o lado, quantos bilhões a gente tem em volta da gente? Muito perigoso. Esse foi o motivo que nós, lá no início, fomos para o lado imobiliário. Porque a gente entendeu o seguinte, cara, como é que eu vou jogar num jogo com linha cinza, móvel, né? Que a regulação ela é uma linha cinza. Hoje pode, amanhã talvez não pode. Quantos tokens foram travados? Né? Isso podia, agora não pode. Então, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo. Não é coisa de 2026, 2027 que vai ter uma regulação plena. E o que eu chamo de regulação plena? Eu poder ter segurança de subir um ativo imobiliário e fracionar ele em pedaços de R$1.000, R$100, R$1, se eu quiser, centavos, né? E poder colocar isso nas crypto exchanges solto. Solto que eu falo é poder passar de mão em mão como é a raiz do blockchain. Né? Sem a centralização. Eu acho que a gente precisa de uns bons 5 anos ainda nesse mercado. E prova disso que de 2023 para cá, todo aquele mercado que tinha pegado ativos imobiliários e levado para o financeiro, começaram a se dar conta disso. Começaram a se dar conta. Você vê Dubai, mês passado, Dubai, Land Department, vai lá e divulga que agora, a partir do mês passado em Dubai, toda a tokenização imobiliária é atrelada ao Land Registry. Para quê? Para poder gerir posse, para o imóvel se manter como imóvel. Então, assim, eu não acredito em regulação plena. Assim, o que eu falo plena? Para que seja possível fazer o que todo mundo quer fazer, que é pulverizar, sair vendendo mundo afora, usar como é o cripto mesmo, como se fosse um Bitcoin, flui, né? De mão em mão, de carteira em carteira,
Isso ainda vai demorar um certo tempo, é a minha visão. Andreas, e foi por questão dessa falta de definição na regulação que vocês optaram por uma blockchain própria, em vez de uma blockchain pública? Então, a gente usa Ethereum, Aham. Polygon e agora recentemente Ripple também. Uhum. Ripple para venda de imóveis para estrangeiros. Mas a nossa blockchain ela é pública, Hum. porém a gente teve que fazer um arranjo que a gente chama de on-chain e off-chain. Uhum. Eu tive que fazer, assim, para efeitos de regulação, travar o token de propósito Uhum. para poder ter Know Your Customer, saber quem vai declarar a renda. Por exemplo, um imóvel, se você compra um imóvel tokenizado e ele gera aluguel, e ele tem que gerar aluguel para ser um bom patrimônio, Uhum. eu preciso fazer a DMOB, porque é a declaração imobiliária no final do ano, eu tenho que declarar que você recebeu 10 mil reais em aluguel, o teu CPF recebeu, isso eu tenho que seguir essa regulação. Uhum. Então, como é que eu vou fazer uma DMOB se o teu token está solto numa blockchain pública e foi parar na Alemanha ou nos Estados Unidos? Não tem como. Na mão do americano, como é que ele vai participar com o passaporte dele na DMOB? Então, a gente teve que usar blockchains públicas, mas fazendo esse arranjo, segurando ele travado, até para proteção do teu CPF, para não estar rodando na rede pública. Uhum. CPF, nome, toda essa parte que tem que ser anônima, com proteção de dados, fora do blockchain. E outra coisa, não dá para esperar um comportamento do investidor de imóveis tokenizados igual de um Bitcoin. Ele tem que ter o direito de perder as chaves. Uhum. Né? Então, assim, um cara que tem um apartamento de 1 milhão ou um prédio de alguns milhões, centenas de milhões, ele não pode andar no celular dele numa MetaMask. Não, é inadmissível isso. O mercado não vai aceitar isso. Uhum. Por quê? Por que você vai para o mercado imobiliário? É quando você não quer risco. Uhum. Porque não é um bom investimento comparado com tantos investimentos que tem por aí. Você vai para lá porque você quer colocar o seu dinheiro na máquina do tempo do dinheiro, que é o imóvel. Você quer colocar hoje e tirar daqui a 30 anos. Eu não quero colocar no imóvel tokenizado hoje e ficar segurando essa chave para eu não perder minha MetaMask. Imagina. Isso você acha que vai ser custodiado tipo, por um custodiante, por um banco? Vai ser tudo. Porque isso é um, Não, acho um que há argumento. diferentes soluções certeza. a essa questão. Eu tenho certeza disso, porque olha o que acontece. O pessoal dá muito a culpa da morosidade do sistema para os cartórios, mas o problema do mercado imobiliário não é o cartório, a morosidade. A morosidade é a autocustódia do patrimônio no CPF, que foi o exemplo que eu dei antes. Uhum. Então, toda vez que tem que trocar de propriedade, tem que fazer uma diligência, como se fosse um M&A. Uhum. Cada transação imobiliária é um M&A, faz diligência, certidão vintenária e tudo mais. Quando você coloca o banco como custodiante da propriedade civil, você está fazendo exatamente a mesma coisa que você faz com dinheiro. Né? Quando eu passo um Pix para você, eu estou passando só a representação eletrônica do dinheiro, porque o dinheiro mesmo, a cédula está parada lá no banco, tá guardada lá no lastro. Então, essa questão de o imóvel ficar custodiado no banco, ela é natural. Eu gosto de dar um exemplo, principalmente para quem está mais ligado aos bancos. Né? Como é que o banco enxerga uma família com patrimônio? Podemos dar um exemplo de uma família com 10 milhões e uma com 100 milhões. Vamos dar um exemplo de uma família com 10 milhões. O banco olha para a família e quanto disso está líquido? 3 milhões. 7 milhões está em imóveis. Esse cliente para o banco é um cliente de 3 milhões, não de 7. O banco não enxerga, o banco fica louco. Ele fica pedindo para o family office, vende os imóveis e traz para o banco. Né? Quando você coloca o banco como agente de custódia, o custodiante da propriedade civil, essa família para o banco é uma família de 10 milhões. Porque ele está ali, ele pode oferecer um home equity instantâneo. Ele pode dizer, aperta o botão aí e baixa 10 mil na tua conta, porque eu já tenho a custódia do teu patrimônio, eu vou só travar o token para você não vender. Então esse tipo de coisa assim vai movimentar muito os bancos. Os bancos estão começando a entender que tokenização é bom para eles, né? Porque bom, você começa de novo, dar liquidez e abrir novas, vamos dizer, frentes, né, de produtos financeiros ligados a alguma coisa que antes era muito difícil de acessar, como lastro. Né? O token vira o lastro para você fazer todo esse tipo de operação. E nessa JV, entre as duas empresas, quem vocês estão
tendo como alvo principal para botar essa ideia para frente? As incorporadoras, os bancos? Explica um pouquinho, André. E que tipo de valor e operações financeiras você acha que esse caso de uso de tokenização de imóveis vai trazer para o mercado? É uma pergunta muito boa, porque é uma resposta que eu vou te dar, uma resposta tática, não é estratégica. A estratégia é fácil de entender que é um baita mercado, um supermercado, né? Mas como é que faz? O mercado imobiliário é extremamente pulverizado. Não existe um grande player. Não existe um grande player dominante, the winner takes all. Não tem isso no mercado. Não existe um iFood aqui nesse mercado, nem um Uber. Existem incorporadoras grandes, né, mas elas são regionais. A maior talvez atua em 50 cidades, das 5.000 que nós temos no Brasil. Então nós temos um primeiro desafio que a JV está fazendo, né, está se preparando, e a NetSpace já vinha fazendo, que é... A JV tem nome, pode falar. Bom, vocês viram que no evento da semana passada no Cubo, né, a gente anunciou o Index, porque ela está indexando as propriedades, o nome da JV, né? O marketplace que ela está lançando é o Index, goindex.io, para quem quiser entrar lá depois, né? Ela está com o primeiro desafio dela é resolver a geografia. Então, assim, é ir lá para as pontas a gente chama de Pelotas a Mossoró, treinando as incorporadoras em cada um desses locais. A gente já foi em 50 cidades. O plano da JV até o final desse ano é chegar em 250 cidades. Nós já licenciamos 130, então as pessoas estão recebendo a tokenização Brasil afora para que o imóvel nasça tokenizado. Quando a gente fala tokenizar o imóvel, é como se fosse colocar um motor elétrico num carro a combustão. Não é o indicado. Um carro elétrico é um carro elétrico. O imóvel deveria nascer digital, lá na planta. E é isso que a JV está fazendo. A gente não está focando em tokenizar imóvel, a gente está focando em fazer os imóveis nascer nativamente digitais, lá na planta, já atrelado com o crédito, para que se você quiser fazer um home equity, você já consiga fazer pelo próprio sistema e tudo mais. Então é um desafio tático, tem que ser primeiro espalhar a geografia, para numa segunda camada treinar as incorporadoras, para que elas possam, na planta, lá no plantão de vendas, mostrar para os investidores que os imóveis podem ser tokenizados para nós aqui, como cidadãos comuns, comprarem os primeiros imóveis no atacado, eles integrais, para lá no futuro, nós mesmos começarmos a fracionar, quando o mercado estiver amplamente regulado, que a CVM vai regular lá no futuro. COFES. Né? COFES e tudo mais. Então, assim, uma largada que nós demos na semana passada, nesse evento do Cubo, né, que foi o Blockchain Real Estate Summit, que a gente anunciou a JV publicamente, e não foi nós lançando um produto nosso, foi nós tínhamos lá 100 incorporadoras, 10.000 corretores acompanhando esse lançamento, e os grandes portais e sistemas do mercado imobiliário, que são totalmente fracionados, mais de 100 sistemas espalhados. A gente chamou os principais para eles ajudarem a trazer o estoque para esse mercado. Então foi isso que a gente fez a semana passada. Foi um marco, hein? A JV nasceu essa semana. Né? Então a ideia é você integrar, né, pelo relacionamento que a nossa empresa tem, porque a gente criou o SGR, que é um sistema do regulador nacional, da COFES, de registro de contratos imobiliários profissionais, né? Então, existe isso numa blockchain já feita em Hyperledger Bezos, que vai ser uma blockchain privada, permissionada. Os contratos vão nascer digitais, aí vem essa questão de já nascer digital. No lançamento, todos os contratos daquele token do lançamento vão estar nesse ambiente regulado e fiscalizado, de tal maneira que você vai do token aos contratos, de uma maneira totalmente transparente, isto é, tudo vai estar on-chain, desde o começo, de tal maneira que agora eu posso pegar esses tokens e ter, né, toda a programação do contrato inteligente levando esses tokens ao próximo token. Então, na medida que você pode olhar para o lançamento imobiliário tendo um ciclo de vida, né, onde tem várias etapas e várias etapas também de ligação de financiamento, cada token desdobra em outro token. Então, o token do lançamento é um, quando tem uma questão de financiamento ele já virou outro, já será programado para isso. Trazendo não só transparência e valor, mas também fazendo aquilo que a gente sabe que é o maior problema do mercado imobiliário, custo de transação. Para ver se você faz uma coisa muito caro, é muito devagar. Né? Como o Andrés falou, demora tanto tempo para fazer isso, para fazer aquilo.
ser tudo muito mais automatizado, mais barato e muito mais rápido, desde que você nasce já digital. Então, pelo esse relacionamento que a gente consegue trazer uma força de venda potencial ao sistema dos 450 mil corretores de imóveis no Brasil inteiro, né, que são membros do mercado, são regulados, pagam seus CRECIs anualmente. Esse é o lado da demanda. Todos esses incorporadores que o André está falando é o lado da oferta. O marketplace é o quê? É um ambiente digital, onde você tem oferta e demanda se encontrando, negociando e sendo comercializado também totalmente digitalmente. De tal maneira que você vai pegar um mercado que hoje, como ele corretamente falou, é totalmente fracionado e localizado. Lentamente você cria um novo mercado, que é digital, muito mais rápido, muito mais seguro e nacional. Com a capacidade, com todo o devido KYC, que é necessário, de trazer investidores também estrangeiros que operam em blockchains para também serem membros desse mercado e investir nesse mercado. Não, é animal. O que esses tokens estariam representando seriam fluxos oriundos de propriedades. Não, a gente tem na cabeça 12 tipos de tokens, mas a gente poderia descrevê-los um a um. Mas para pensar conceitualmente, cada token representa um momento da vida daquele projeto. Então você tem, falar assim, uma coisa meio hiper simplificada. Tem um lançamento, esse é um token, alguém vai lá e compra na planta. Aí a incorporadora tem que fazer o financiamento daquela obra. Isso é um outro token. Ela pega aquele fluxo de caixa de quem comprou, usa aquilo como colateral para levantar dinheiro. Na verdade, está trazendo a valor presente aquele fluxo para poder construir a obra. Sim. Isso já era o outro token. Quem comprou no lançamento pode vender para outra pessoa a outro preço. Então isso agora já adquire uma liquidez, muito mais fácil do que se faz hoje. Aí, eventualmente, a obra está pronta. Você tem entrega, matrícula. Agora você tem agora quem comprou precisa de uma hipoteca, porque normalmente ela só comprou 20%, 30% do valor do imóvel durante aquele período. Tem que financiar os 70% para pagar para a incorporadora. Isso gera outro token. Então, em todas as fases, né, aquele um ativo real, real world asset, que está lá, aquela casa, aquele apartamento, o que seja, está passando por vários processos. Cada processo tem um token específico, mas ele desobra de um para o outro. Então não é um token diferente, né? Um token é pai, né? Nasce outro token daquele token, na medida que aquele projeto está caminhando no tempo com diferentes necessidades. Eu tenho um home equity, beleza. Tu gera um token. Eu quero securitizar, eu quero vender, eu quero alugar minha propriedade. Posso fazer um token de aluguel. Agora eu quero levantar um dinheiro em função desse fluxo de aluguel. Eu quero fazer uma antecipação disso. Gera outro token. Você tem uma série de produtos estruturados em tokens. Exatamente. Sim. É porque o mercado imobiliário é feito de uma série de transações muito específicas. E o segredo aqui é mantê-las. Porque se você leva direto para o mercado financeiro, você vai perder todas as transações de financiamento imobiliário, isso mexe em mais ou menos 10, 12% do PIB do Brasil. Se eu pegar só o financiamento imobiliário, e é baixo o nosso financiamento. Sim, outros países é muito maior. Então, mesmo sendo irrisório o nosso financiamento imobiliário, é 10% do PIB. Então, eu não posso deixar isso de fora. Se eu tokenizar e deixar o ativo imobiliário, né, da posse ali, de poder financiar para uma pessoa comum, eu estou tirando 10% do potencial do PIB fora.